Conselhos de Deus para uma jornada vitoriosa. Esse é o tema dessa reflexão. No livro de Josué, no capítulo 1, temos a receita para uma vida de sucesso. E o interessante é que essa receita não foi dada por um profeta, não foi dada por um escriba ou por um fariseu, foi pelo próprio Deus. O próprio Deus vai direcionar Josué para que ele tenha uma jornada vitoriosa. E é com base nesses conselhos de Deus para Josué que eu quero consubstanciar a reflexão nesse exato momento. Josué capítulo 1 e o versículo 1 está escrito: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que diz que Josué era auxiliar de Moisés. E você? É auxiliar de quem? Você serve a quem? Na igreja, na escola, no trabalho? Você presta serviço para alguém? Você está servindo a causa de Cristo? Josué, ele era um auxiliar de Moisés. Ele auxiliava naquela árdua obra, naquela árdua atividade. Então, a primeira coisa que me chama muito a atenção nesse texto é que Moisés, ele era auxiliado por Josué. Josué o ajudava. Você está ajudando o reino, ajudando o seu pastor, ajudando até mesmo a sua mãe, os seus pais? Você está envolvido com alguma coisa no reino de Deus? Se você tem alguma atribuição na igreja, se você é um porteiro, se você é o zelador da igreja, é o sonoplasta, ou trabalha em algum departamento da igreja, você já está inserido neste texto, aonde você auxilia o reino de Deus. Isso é muito importante. O versículo de número 2 está escrito: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. É essa a primeira instrução de Deus para Josué. Prepare-se. Olha que coisa interessante. Uma jornada vitoriosa começa com a preparação para essa jornada. Então, o primeiro conselho de Deus para Josué é: prepare-se. E você? Está se preparando para essa jornada? Você está se prontificando? Você está se preparando para fazer as coisas acontecerem? Sabemos que a jornada com Cristo, ela é cheia de desafios. E é importante que eu e você estejamos preparados. Portanto, o primeiro conselho de Deus para uma jornada vitoriosa é: se prepare. Lá no livro de Amós, no capítulo de número 4 e no versículo 12 está escrito: Portanto, assim farei com você, ó Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Deus nos convida a nos preparar. Deus nos convida a estar prontos para essa jornada. Quantas pessoas nessa jornada com Deus estão ficando pelo caminho, afadigadas, porque são pessoas que não se preparam para essa jornada com Deus.
Você lembra da parábola das 10 virgens? Lá no capítulo 25 e no versículo 7 do livro de Mateus, onde está escrito: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Elas prepararam as suas lamparinas. Então é importante estar preparado. Se a trombeta do arrebatamento soar agora, você estará preparado para subir ao encontro de Cristo? Portanto, meu irmão e minha irmã, se preparem, porque este é o primeiro requisito de Deus para uma jornada vitoriosa. No versículo de número 3, nós temos a segunda instrução de Deus para uma jornada vitoriosa. Ele diz o seguinte para Josué: todo lugar em que puserem a planta do teu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então aqui está o segundo conselho de Deus para uma jornada vitoriosa. E qual que é? Comporte-se em todo lugar como usuário dono. Deus está dizendo para Josué e o povo: todo lugar em que vocês estiverem, se comportam como proprietário deste lugar, como usuário dono, se comporte com o sentimento de dono. Quando você se comporta com o sentimento de dono, de pertencente àquele espaço, você zela. Quando você se comporta com o sentimento de dono, você cuida, porque você entende que é seu. Isso é muito importante no reino. Quantas pessoas, às vezes, não têm esse sentimento de dono, e por não ter esse sentimento de dono, não cuida. Por não ter esse sentimento de dono, não zela. E o que Deus está dizendo aqui para Josué e o povo: todo lugar em que pisarem a planta do seu pé, darei a vocês, como prometi a Moisés. Portanto, meu irmão e minha irmã, se comporte como usuário dono, aonde você estiver, porque certamente o zelo lhe acompanhará. O terceiro conselho de Deus para uma jornada vitoriosa está no versículo de número 5, aonde está escrito: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. E o conselho de número 3 de Deus para uma jornada vitoriosa é: ninguém vai te parar. Sabe por quê que ninguém vai te parar? Porque Deus garante que estará com você. Ninguém vai resistir. Ninguém vai criar um muro de resistência para que você não passe. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós vamos passar. Nós vamos adiante, porque ninguém vai nos resistir. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Porque Deus está à nossa frente. E nós não podemos temer, nós não podemos amedrontar, voltar atrás. Precisamos seguir adiante, como disse o apóstolo Paulo, olhando para as coisas que estão adiante de mim, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, porque o alvo é Jesus. Portanto, o terceiro conselho de Deus para Josué, para uma jornada vitoriosa, é: ninguém vai te parar. Ninguém, ele diz no texto, poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém, ele está dizendo aqui, absolutamente ninguém. Ninguém vai resistir. Ninguém vai ficar intacto diante de você. Sabe por quê? Porque você está com Deus.
E se você está com Deus, Deus certamente está com você. E quando Deus está com alguém, essa pessoa se torna uma pessoa imparável. Se você está com Deus, fique tranquilo, Ele vai abrir caminho. Ah, mas vai surgir o mar, não tem problema, o mar vai se abrir. Ah, mas o mar não abriu, não tem problema. Ele vai surpreender a força da natureza e vai fazer com que você passe por cima do mar. Não tem problema. Deus é um Deus de milagre, por isso Ele dá garantia quando nós estamos com Ele. E nós vamos agora para o quarto conselho de Deus para uma jornada vitoriosa. Está no versículo de número 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Portanto, o segundo conselho de Deus para uma jornada vitoriosa é ser forte e ser corajoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus diz para Josué, Josué, a empreitada é grande, é pesada, você vai ter uma longa jornada pela frente. Eu vou te pedir uma coisa, Josué, seja forte e corajoso. Deus está dizendo para Josué o seguinte: ser forte é opcional, ser corajoso é opcional. Entre você ser corajoso e ser medroso, existe uma opção, e Deus está dizendo para Josué: opte pela coragem, não se acovarde, não tenha medo. Ser forte significa não declinar, ser determinado. E coragem, o que significa? Coragem não é não ter medo, coragem é o controle do medo. E Deus está dizendo para Josué o seguinte: Josué, muitas coisas virão. Josué, muitos desafios te aguardam. Josué, vai ter momentos difíceis, mas você vai ter a opção de se manter firme, de se manter determinado ou de fracassar. Josué, olhe para mim, não fracasse. Josué, olhe para mim, tenha coragem, não tenha medo. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 1 e 7, ou melhor, segundo Timóteo 1 e 7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, meus irmãos, o espírito que vibra em você não é um espírito covarde, não é um espírito que na hora do vamos ver se acovarda, volta atrás, se apostata. Pelo contrário, é um espírito fervoroso, corajoso, que vai adiante, que nos impulsiona, que nos faz conquistar, apesar de tudo que está contrário a mim e a você. Apesar de tudo isso, nós precisamos continuar avançando, porque Deus vai na frente abrindo caminhos. E eu quero também aqui nessa oportunidade falar sobre o quinto conselho de Deus para uma jornada vitoriosa. Está no versículo de número 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. O quinto conselho de Deus para a sua vida é: se mova pela palavra de Deus. Se mova pela instrução da palavra de Deus. É a palavra que edifica, é a palavra que vivifica, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que
penetra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus é quem norteia a nossa vida, é o GPS que nos guia por essa jornada vitoriosa com Deus. E Deus está dizendo para Josué: Josué, o teu sucesso depende da observação da lei. Meus irmãos, quantas pessoas, nesse tempo em que nós estamos vivendo, não querem compromisso com a palavra, não leem a palavra, não amam a palavra. A maior demonstração de amor de um cristão está na observância da palavra. A honra que se dá a Jesus mede-se pelo tempo que dá a sua palavra. Quer honrar Jesus? Leia a palavra dele. Quer honrar Jesus? Viva a palavra dele. Quantas pessoas não dão mais crédito à palavra? E aqui entra como conselho para uma jornada vitoriosa. Eu não creio na vitória de um cristão que negligencia a palavra. Eu não creio na prosperidade de um crente que faz pouco caso da palavra. Quantos crentes não frequentam mais os cultos de ensinos? Quantos crentes não frequentam mais a escola bíblica dominical e diz que ama Jesus? Como que ama Jesus se não ouve as palavras de Jesus? Portanto, meus irmãos, o quinto conselho de Deus para Josué é: observe a lei. E agora vem o sexto conselho de Deus para uma jornada vitoriosa. Diz respeito também à palavra, está no versículo de número 8, para a gente encerrar. E o versículo número 8 diz: não cesse de falar deste livro. Não cesse de falar deste livro. Deus está dizendo: palavra na boca. Não cesse de falar do livro. Não cesse de falar da Bíblia. Não cesse de falar do livro. Não cesse de falar da Bíblia. E diz mais: pelo contrário, medita nele de dia e de noite. Palavra na mente. Primeiro, não cesse de falar do livro. Palavra na boca. Segundo, medite no livro. Palavra na mente. E o texto diz: para que você tenha cuidado de fazer conforme o que está escrito, palavra nas obras. Portanto, Deus está dizendo para Josué: Josué, quer ter sucesso? Tenha a palavra na boca. Quer ter sucesso? Tenha a palavra na mente. Quer ter sucesso? Tenha a palavra nas obras. Palavra na boca, palavra na mente, palavra nas obras. Palavra na boca, palavra na mente e palavra nas obras. Ninguém para um crente que tem palavra na boca. Ninguém para um crente que tem palavra na mente. Ninguém para um crente que tem palavra nas obras. Essa é a receita de Deus para Josué. Deus diz: Josué, Moisés se foi, Moisés morreu, só que o meu propósito, o meu plano ainda não está concluído. Moisés trouxe o povo até aqui, daqui para frente eu preciso que você introduza o povo até Canaã, até a terra prometida, mas para isso, assente-se aqui, porque eu vou te dar uma receita para você levar este povo até a terra prometida. E o primeiro conselho de Deus é: prepare-se. O segundo é: se comporte com o sentimento de dono. O terceiro é: ninguém vai te parar. O quarto é: seja forte e corajoso. E o sexto conselho de Deus é para que ele observe a palavra e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E o sétimo conselho é: palavra na boca, palavra na mente, palavra nas obras. Portanto, meus irmãos, se você estudar o restante de todo o livro de Josué, você vai perceber que Josué teve sucesso. Sabe por quê? Porque Josué cumpriu essa receita de Deus. Olha o que diz o versículo de número 10. Vejam que Josué, ele já começa a
cumprir a instrução divina. No versículo de número 10 do capítulo 1 está escrito: então Josué deu ordem aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem-se. Olha Josué pedindo para o povo se preparar, porque Deus falou para ele: Josué, o teu sucesso depende do teu preparo. Tem gente que não se prepara para pregar e não sai uma mensagem para a edificação da igreja. Tem gente que não se prepara para cantar e quer louvar um hino com qualidade. Tem gente que não se prepara para a vida e quer ter uma vida de sucesso. Olha Josué cumprindo aquilo que Deus havia lhe pedido. E o versículo de número 16 vai dizer uma coisa interessante, irmão. O povo vai chegar para Josué. A Bíblia diz que depois que Josué instruiu o povo, depois que Josué aconselhou o povo com os conselhos de Deus, o versículo 16 e até o versículo 18, para a gente encerrar, diz o seguinte: eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. O povo está dizendo o seguinte: Josué, você foi um homem que auxiliou o Moisés, você foi um homem que se preparou, você foi um homem de Deus. Quando lá no deserto nós nos rebeliamos, você se manteve firme, se manteve fiel aos seus princípios. Josué, tudo que você nos disser, tudo que você nos pedir para fazer, aonde você nos enviar, nós iremos obedecer. Sabe por quê? Porque Deus está contigo, porque Moisés te aprovou, porque Moisés te ensinou exatamente o que você deveria fazer. E o versículo 18, o povo continua dizendo para Josué: todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhes ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. E essa é a instrução do povo. Josué, aonde nos mandar, nós iremos. Josué, a tua orientação será a orientação de Deus. Fique tranquilo, porque todo homem israelita que não te obedecer é passivo de morte. Sabe por quê? Porque não te obedecer é não obedecer a Deus. Portanto, meus amados irmãos, aqui está uma receita, não de um profeta, não de um escriba, mas a receita de Deus para uma jornada vitoriosa. Deus queria que Josué introduzisse o seu povo na terra prometida, mas tinha um Jordão para atravessar, tinha uma muralha intransponível para eles transpor, tinha lá dentro da terra de Canaã guerreiros, inimigos que eles teriam que vencer. Essa é a nossa jornada. E eu termino fazendo a aplicação dessa mensagem dizendo o seguinte: até aqui, do ponto em que nós estamos, até a terra prometida que é o céu, nós temos muitos mares para atravessar, temos muitas muralhas para transpor, mas essa receita que fez da vida de Josué uma vida de sucesso, que fez da trajetória de Josué uma trajetória de sucesso, é a mesma, meus irmãos, é a mesma que Deus quer para as nossas vidas. Portanto, eu quero, nessa oportunidade, dizer para você que foi um prazer imenso ter você aqui ouvindo esta palavra. Esse é o quadro Reflexão Bíblica. Deixe o seu like, faça o seu comentário e divulgue esse trabalho, porque o canal do Pastor Raimundo é um canal de bênção para as nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, divulguem a mensagem do Evangelho de Cristo. Amém.